Amigos e amigas, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel. É o seu informativo diário com notícias resumidas e atualizadas. É para você que segue meus endereços telemáticos. Temos o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel Maciel. Temos ainda o Instagram, Paulo Roberto Maciel 6 barra. Indicadores da economia brasileira, eu quero passar para vocês. Salário mínimo nacional, R$ 1.320. Taxa Selic, 13,25% ao ano, divulgada em 2 de agosto de 2023. Inflação dos últimos 12 meses, medida pelo IPCA do IBGE, 3,16%, divulgada em 12 de julho de 2023. Bem, vamos agora às informações mais gerais. Esta é a edição do Web Jornal do Paulo Maciel de 24 de agosto de 2023, quinta-feira. A igreja tem como devoção neste dia os santos, a Igreja Católica Apostólica Romana, Emília, Maria Micaela, Bartolomeu, entre outros. E a igreja vivencia a 20ª Semana do Tempo Comum. No dia 24 de agosto, a fase da Lua passa a ser, a partir das 6 horas e 57 minutos, quarto crescente. Estão se passando 236 dias do ano, faltando 129 dias para terminar 2023. Temos mais algumas informações sobre este dia. É Dia Nacional da Comunidade Ucraniana. É Dia da Infância e Dia do Artista. O São Bartolomeu, comemorado neste dia 24, é o apóstolo de Jesus, que também é chamado de Natanael. São Natanael ou São Bartolomeu. Agora temos aqui cotação do café e do dólar, também da bolsa. Fechamento dos negócios no dia 22 de agosto, no Centro de Comércio de Café de Vitória, a saca de 60 quilos do produto. Café Arábica Bebida Dura, R$ 768. Arábica Bebida Rio, 711. Conilon Bica Corrida tipo 78, 620. O dólar fechou em baixa de 0,7%, cotado a R$ 4,94. A Bolsa de Valores, o índice Ibovespa, teve alta de 1,5% a 116.156 pontos. São informações para você que está ligado no Web Jornal do Paulo Maciel. Dia 24 de agosto de 2023, quinta-feira. Às 19 horas haverá missa, a celebração eucarística, presidida pelo padre David José Langa Lopes, na Catedral Colatinense. No mesmo horário, 19 horas, reunião com a coordenação das pastorais sociais no edifício João Paulo II. Programação da Paróquia Sagrado Coração de Jesus para sexta-feira, 25 de agosto, ao meio-dia. Haverá celebração eucarística, presidida pelo padre David José Langa Lopes, na Catedral. Às 19 horas, missa com o sacramento do matrimônio, presidida pelo padre José Valdeci Romão, também na Catedral de Colatina. Às 19h30, missa com a peregrinação da imagem de Nossa Senhora da Saúde, presidida pelo padre Hernandes Samuel Fantin, na comunidade católica São Francisco de Assis, que corresponde ao bairro Operário. 19h30, tem missa presidida pelo padre David José Langa Lopes, na comunidade católica São Pedro, no bairro Pedro Vitali. Funcionamento
da Secretaria Paroquial Colatinense. A Secretaria Paroquial funciona na segunda-feira das 13 às 18 horas, no edifício João Paulo II. Neste dia, você pode obter mais informações. De terça a sexta-feira, das 8 às 11 e das 13 às 18 horas. Aos sábados, das 8 às 11 horas. Os telefones para mais informações são estes: 2102-5010 e 2102-5006. Endereço eletrônico agora da Paróquia Santa Clara do bairro São Vicente. É uma paróquia importante da zona urbana. facebook.com/paraclara. Telefones da Paróquia Santa Clara, que é dos franciscanos, 99934-5155 e o fixo 3722-6249. Fica no bairro São Vicente, em Colatina. E no bairro São Judas Tadeu tem o Mosteiro das Irmãs Clarissas, que pertence à Paróquia Santa Clara. Lá no mosteiro tem missa diariamente, hein? Segunda a sábado às 7 horas da manhã e no domingo às 8 horas. O telefone para falar diretamente com o mosteiro é 3721-0864. Paróquia Imaculado Coração de Maria, no bairro São Silvano, em Colatina. Endereço físico: Rua Orestes Bom Giovanni, número 10, bairro São Silvano. E temos agora o facebook.com/picmaria.com.br. O telefone, o código DDD de Colatina é 27. O telefone para você se comunicar é o 99507-2251. Eu quero falar também sobre o Santuário Divino Espírito Santo em Vila Velha, na Grande Vitória, Espírito Santo. É a minha segunda cidade onde eu estou presente mensalmente, né? Visitando minhas famílias. Vamos lá, então. Telefone 99985-3558. É o WhatsApp. Esse. O telefone fixo é 3329-1266. Agora eu quero falar de chances de emprego, né? Você que está desocupado, quer trabalhar, já procurou chances para trabalhar em Colatina. A Agência do Sistema Nacional de Empregos, o Cine, de Colatina, divulga em painel ou mural externo as oportunidades de trabalho disponíveis nas empresas da região. São vagas para atividades variadas. A repartição pública intermedia a contratação dos desocupados. Os interessados podem ligar para o telefone 0 operadora 27 3721 7102 a fim de se informar melhor. Para acesso online, o interessado no trabalho deve enviar os dados pessoais para o e-mail currículo.colatina@cine.es.gov.br. Eis o site para conferir as vagas: Setades, SETADES, setades.es.gov.br/vagas-de-empregos. Para o atendimento presencial, o endereço físico do Cine Colatinense é a Avenida Getúlio Vargas, número 98, bairro Centro, Colatina. Então, vai lá e procure saber mais informações, ok? Agora eu quero falar para você sobre espiritualidade, sobre fé, porque nós temos que nos conectar com Deus. Eu sempre gosto de falar sempre sobre isso, né? E se nós não tocarmos nesse assunto, muita gente poderá se perder na próxima vida, né? Na passagem, depois que nós passarmos dessa vida aqui efêmera. Aqui onde estamos é uma vida efêmera, né? Então vamos fazer uma reflexão sobre a espiritualidade, sobre Jesus. Olha, Jesus condena a justiça falsa
praticada pela raça de víboras, sepulcros caiados de seu tempo, fariseus, doutores da lei, que são os fingidos, os hipócritas. Trazendo reflexão para o Brasil de hoje, podem ser citados, por exemplo, casos de juízes injustos, políticos injustos e pessoas injustas em geral que, se permanecerem na atitude de pecado, não vão entrar no reino dos céus. Isso é Jesus quem diz. Palavras do nosso Deus Jesus. Agora, o cristão, atenção, o cristão genuíno, que é cristão mesmo, porque tem gente que só tem o nome de cristão. O cristão genuíno, autêntico, ele não deve pedir o mal ou a morte para os malvados, os que praticam o mal, pois a vida humana é algo que pertence somente a Deus. Às vezes, inconscientemente, o mau pensamento pode existir, mas o que importa não é o sentimento, pois o coração, em alguns momentos, traz essas coisas. É muita injustiça que a gente vê e, às vezes, o coração traz. O que vale para Deus não é o sentimento perverso, mas a vontade, o que a razão quer, o que a pessoa quer. O pecado é grave se a pessoa deseja o mal para alguém conscientemente, insistentemente, não muda de ideia. A justiça na Bíblia é sinônimo de retidão, correção, santidade. Jesus só quer a nossa oferta quando nos reconciliamos com alguém. Às vezes ofendemos os outros até sem querer, sem maldade. É preciso pedir perdão. É algo simples. É difícil às vezes, mas é algo simples. Se ofendeu por maldade, é preciso se reconciliar. No Pai Nosso, por exemplo, há uma condicionante. Perdoai-nos as nossas ofensas como nós perdoamos aos nossos devedores, aos nossos inimigos. Sem o perdão não há paz na vida. Até um amigo pode, algum dia, nos contrariar e é preciso perdoar. Eu já tive amigos que me contrariaram, parentes que me contrariaram, e eu sempre perdoei. Todos nós temos erros. Se quisermos ser perdoados, temos que também perdoar, sejam os envolvidos amigos, pode ser marido, mulher, pais, filhos, empregado, patrão. Não se deve pagar o mal com o mal, mas sim com o bem. Só se apaga fogo com água e não com gasolina. Não é covardia, mas é estratégia. Estratégia, ou seja, resolver a situação de forma correta. Se a pessoa tem uma desavença com alguém, deve procurar a reconciliação antes de morrer. Então, vamos rezar e vamos pedir para que Deus abra a cabeça dos malvados, dos malfeitores, para que se convertam. Senão, irão, infelizmente, para a tormenta eterna. Minha saudação a todos que acessam meus endereços eletrônicos, meus endereços telemáticos. Paulo Roberto Maciel. Maciel é o endereço geral. Pode ser também @Paulo Roberto Maciel 7919. A Associação de Gays e Lésbicas tem mais apoio no STF, Supremo Tribunal Federal. Olha só. No dia 21 de agosto, o Supremo Tribunal Federal, o STF, decidiu reconhecer como crime de injúria racial atos de homofobia e transfobia. Os togados atenderam ao pedido judicial da Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transsexuais e Intersexos. Olha, tanta coisa, difícil da mente humana absorver tudo isso. ABGLT a sigla dessa associação. A votação aconteceu no plenário virtual. A votação foi de 9-1, pela ampliação da punição a quem pratica as atitudes denominadas de homofobia ou transfobia. Olha, já existia uma criminalização anterior aprovada pela corte, mas os gays e lésbicas pediram ampliação das punições e conseguiram seu intento.
A decisão da Suprema Corte foi repercutida no site ibdfam.org.br. Congresso dá à gestão federal petista autorização para acabar com o teto de gastos públicos. Minha nossa, o que está acontecendo, gente, nesse nosso país? Gasto público que era um controle das contas públicas, né? A gestão petista federal do Planalto conseguiu da Câmara Federal, no dia 22 de agosto, autorização para acabar com o teto de gastos públicos implantado anos atrás e criar uma nova regra para as contas governamentais com aumento de despesas acima da inflação. Houve 379 votos a favor e 64 contra. Olha só, uma votação bastante folgada, né? Pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Esclareça, Espírito Santo, para nós o que está acontecendo. Olha, essa proposta já havia sido aprovada pela Câmara dos Deputados em maio, mas ela foi alterada pelo Senado. Por isso, uma nova votação confirmou a decisão anterior. As medidas aprovadas pelos parlamentares são chamadas insistentemente de arcabouço fiscal. Pois é, eles chamam esse projeto aí de arcabouço fiscal. Aí fica a imprensa sempre falando sobre isso, divulgando exaustivamente, arcabouço para lá, arcabouço para cá. Meu Deus do céu. Deus ajude o nosso Brasil. E olha, volta do imposto sindical é meta petista. Como se não bastasse tudo que já divulgamos, olha aí, a gestão federal petista do Planalto Central está preparando a volta do imposto cobrado dos empregados para sindicatos, que não é mais obrigatória essa cobrança, esse imposto não é mais obrigatório desde a reforma trabalhista. Então já houve um esforço para realizar a reforma trabalhista e agora já querem acabar. Os petistas e seus simpatizantes, além da volta do imposto, do chamado imposto sindical, poderiam passá-lo de 1 para 3 dias e meio de trabalho, ou seja, até 1% do rendimento anual do indivíduo com carteira assinada. Gente, a reforma trabalhista foi implementada em 2017 durante o governo do ex-presidente Michel Temer, do MDB de São Paulo. Segundo o site Fenacom, a proposta que se encontra no Ministério do Trabalho deve ser apresentada até o fim do mês e vincula a taxa ao acordo de reajuste salarial. Olha, é uma situação muito difícil, hein? Tem muitas entidades contra esse negócio de volta do imposto sindical. Eu, como empregado, também sou contra. Eu nunca fui favorável a esse negócio de pagar imposto a sindicato. Pelo amor de Deus, gente. Vamos ter sensatez. É muita insensatez nesse país de 2003, desde o início de 2003 para cá. TCU vê fraude em benefícios e INSS fará revisão. Uma investigação do Tribunal de Contas da União apontou indícios de irregularidades em pagamentos de benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, como pensões e aposentadorias. O órgão convocará os beneficiários suspeitos para revisão. Jogador do Flamengo será vendido? Será vendido? É uma pergunta, hein? Estou indagando. Olha, um valor de 25 milhões de euros, correspondente a 133 milhões e 700 mil reais, poderá ser oferecido pelo clube Zenit da Rússia para contratar Pedro, camisa 9 do Flamengo, com 27 gols marcados nas disputas atuais. A informação foi tornada pública
no dia 22 de agosto. Será que o Pedro vai embora? Saudação especial a você, meu seguidor, no YouTube, Paulo Roberto Maciel Maciel, e no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com. Tem o Facebook também, Paulo Maciel da Rádio. Instagram, Paulo Roberto Maciel 6/. Mega Sena, hein? Vou falar para você sobre Mega Sena. Mega Sena estima prêmio de 5.400.000. Concurso 2623 da Mega Sena, realizado na terça-feira, 22 de agosto, em São Paulo, capital, não teve acertador na faixa principal das 6 dezenas. Os números sorteados foram 10, 15, 20, 35, 37 e 59. A quina teve 17 ganhadores com prêmio individual superior a R$76 mil. Os 1.967 acertadores da quadra receberão cada um R$938. A arrecadação geral foi de 22.423.000. Próximo concurso é o 2.624, ocorre nesta quinta-feira, 24 de agosto, com estimativa de prêmio de R$5.400.000. As apostas podem ser efetuadas até às 19 horas do dia do sorteio em qualquer casa lotérica do país ou pela internet no endereço da Caixa Econômica. A aposta mais simples, com 6 dezenas, custa R$ 5,00, é o valor novo após um aumento de mais de 10% no dia 30 de abril de 2023. Foi um aumento dessa gestão federal petista. Os prêmios do concurso da Mega Sena normalmente são sorteados a partir das 20 horas. São para você que segue meus endereços telemáticos. Paulo Roberto Maciel Maciel é endereço do YouTube. facebook.com/, Paulo Maciel da Rádio é o meu perfil. Vamos falar de catequese sobre o batismo. Muita gente tem dúvidas sobre o batismo católico. Bem, o batismo de João Batista não era um batismo de sacramento, como é hoje o batismo católico. O batismo de João Batista era um simbolismo de arrependimento dos pecados, de penitência. Jesus não tinha pecado algum, mas aceitou recebê-lo para mostrar a sua humildade. Jesus foi humilde o tempo todo, ele se colocou como servo. Já pensou? Deus se colocar como servo, mostrando a sua humildade, né, sua humanidade. Já o batismo de sacramento que os católicos recebem hoje é para perdoar o pecado original, que não é pecado de culpa. Existe uma carência da graça de Deus por causa do pecado de Adão e Eva. E o cristão recupera a graça de Deus, se torna filho de Deus novamente pelo batismo, esse batismo de sacramento. Por isso se batizam logo as crianças. Os apóstolos disseram que receberam de Cristo a incumbência de batizar as crianças. E o nome de Jesus em aramaico, lá na língua hebraica, como é? Você sabe? Yeshua. Yeshua ou Yeshua. É uma pronúncia lá do Oriente, né? Oriente Médio. Yeshua ou Yeshua. E em inglês é Jesus. Jesus. E em latim, Jesus. Para você que acessa meus endereços eletrônicos, blog repórterpaulomaciel.blogspot.com. A mendicância é um alerta que está sendo feito em Colatina. Colatina alerta contra esmolas. Em impresso, divulgado em vários pontos do município de Colatina, a Secretaria Municipal de Assistência Social e o Centro POP, o serviço especializado em abordagem social, alertam que dar esmola não garante dignidade. O informativo pede para os colatinenses conhecerem os serviços oferecidos pelo município, encaminhar e orientar as pessoas em situação de rua. A nota diz que dar esmolas prejudica o trabalho de ressocialização da pessoa em situação
de vulnerabilidade e risco social, favorece a permanência de pessoas nas ruas em situação desumana e em constante risco, gera exploração contra crianças, adolescentes vulneráveis e evasão escolar. E olha mais uma coisa, estimula a prostituição e mendicância, aumentando também a violência e a sustentação de vícios. Vícios em bebida, drogas. Os telefones para vocês encaminharem pessoas em situação de rua, os telefones são estes. Atenção, 0 operadora 27 99528 8480 e 3177 7222. E a pastoral da escuta está em atividade em Colatina. Você já ouviu falar da pastoral da escuta? Você está precisando falar com alguém? Está se sentindo solitário? Desabafar? Quer rezar? E também se aconselhar? Não? Precisa de um contato com alguém? Nossa paróquia, a Paróquia Sagrado Coração de Jesus em Colatina, tem uma proposta para você. É a pastoral da escuta. Olha que, né, serviço bonito que está sendo realizado pelos fiéis católicos em Colatina. A pastoral da escuta é um serviço voluntário. É prestado por casais da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, oferecido aos fiéis ou a todos que desejarem dela participar. Não é terapia, mas pode ser terapêutico. Dura por volta de 50 minutos, mas você pode voltar. Né? A pastoral da escuta vai te escutar. O próprio nome diz, né? Pastoral da escuta. E vai manter o sigilo de tudo que você falar. A pastoral da escuta vai rezar com você, mas é preciso perseverar, tá bom? Agende o seu horário na secretaria paroquial e tem o telefone 2102-5010. Os dias de atendimento são esses: segunda, terça, quarta e quinta, das 19 às 20 horas e das 20 às 21 horas. Participe, hein? É importante. Você está se sentindo solitário, você que está com ansiedade. Pastoral da escuta da Paróquia Sagrado Coração de Jesus em Colatina. Minha saudação a você que acompanha meus endereços telemáticos: repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6/. Notícias, informações de atualidades. São notas que podem ser absorvidas a qualquer tempo. Por exemplo, esta aqui: História da Igreja, as catacumbas de mártires cristãos. Por 313 anos, a Igreja Católica sofreu perseguições na Europa, até a chegada do imperador Constantino, cuja mãe era cristã. Ele baixou um decreto concedendo a liberdade de culto também aos cristãos, que não tinham esse direito até aquele momento. Já o imperador Teodósio foi o sucessor de Constantino e era natural de Milão, declarou o cristianismo como a religião oficial do Império Romano. Teodósio. Antes desses dois governantes, foram mais de 300 anos de sangue derramado pelos mártires, ou seja, aqueles que não deixaram de professar a fé em Jesus Cristo. Em Roma, um dos destaques da cristandade são as catacumbas, os cemitérios subterrâneos, como o do Papa São Calixto. Esses cemitérios possuem 4 andares embaixo da terra, 60 metros de profundidade e 18 quilômetros de comprimento. Há, inclusive, uma capela nas catacumbas reservada ao Brasil, onde estão restos mortais de 16 papas mártires. As informações são do padre Guido Motinelli. Ele falou a um programa da Rede
século XXI, programa de televisão chamado Metanoia. Vez por outra, ele está também no programa Eclésia. Agora, outra informação importantíssima: 19 razões para invalidar o matrimônio na Igreja Católica Apostólica Romana. O Código do Direito Canônico da Igreja possui 19 razões pelas quais o Tribunal Eclesiástico pode declarar que o casamento foi falso, que não valeu. O professor e escritor Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino escreveu o livro Quando é que a Igreja declara que um casamento é nulo? Leia esse livro se você tiver interesse. O principal motivo é a falta de consentimento, ou seja, tem relação com o sim que os noivos dizem 3 vezes quando estão se casando na igreja. Vocês querem se casar de livre e espontânea vontade? É o primeiro sim. Vocês prometem um ao outro amor e fidelidade? É o outro sim. Vocês prometem receber os filhos que Deus lhes enviar, educando-os na fé do Cristo e da igreja? Mais um sim. Até o fato de um cônjuge estéril esconder isso do outro no matrimônio pode tornar o enlace matrimonial nulo para a igreja. Agora vamos orar. A oração é sempre muito importante, principalmente num mundo tão secularizado como que estamos vivendo. Abra seu coração para Deus entrar. Oração. Meu Deus, a verdade está dentro de mim. Ela não está calada, mas falando. Vós sois a verdade. Falai, Senhor, que o vosso servo escuta. Vós sois o Deus que fala sempre, mas eu sou surdo, pois o mundo faz barulho para minha carne. E aí eu não posso vos ouvir, Senhor. Ajudai-me, então, a calar o ruído de palavras, de tanta coisa que ressoa dentro de mim. Senhor, falai que o vosso servo escuta. Senhor, eu sou servo. Isso significa que para escutar, eu tenho que abrir o meu coração. Senhor, eu sou servo. Eu preciso ser escravo, eu preciso estar à disposição do meu Senhor e meu Deus. Mas, meu Deus, eu não me acho escravo. Eu não me ponho diante do Senhor como escravo, mas como uma pessoa ativa, melhor que as outras, olhando-as de cima para baixo, como se eu fosse alguma coisa. No entanto, eu nada sou diante de vós, Senhor. Eu sou o pó, e até menos que o pó por causa dos pecados que cometi. Eu, Senhor, fui escravo do pecado durante tanto tempo na minha vida e ainda hoje pago na própria carne o preço das loucuras do meu passado. Eu quero vos pedir, Jesus, para não ser mais escravo de um patrão cruel, de um faraó, não quero ser escravo de Satanás, quero sim ser vosso escravo, Senhor Jesus. Eu volto para a vossa casa, Senhor, como filho pródigo, que diz que volta para a casa do Pai, onde os escravos são mais bem tratados. Por isso, eu me coloco diante de vós e vos adoro, Jesus. Eu me prostro aos vossos pés, Senhor, em profunda adoração, como escravo, pois não sou nada diante de vós. Vós falais, Senhor, até mesmo quando não pronunciais palavras, um olhar, um gesto da mão. Falai, Senhor, que o vosso servo escuta. Vós quereis me falar, mas tenho dificuldades de vos ouvir, porque não quero me doar, não quero ser escravo de Deus, escravo de vós, não quero ser vosso servo, mas vosso servo eu sou. Dai-me inteligência para que conheça vossos ensinamentos,
Senhor, não sou somente escravo dos pecados, eu sou tolo, de uma inteligência obtusa. Como vou conhecer os vossos ensinamentos se não sou suficientemente humilde para aprender que eu tenho que reconhecer minha situação de servo? Como posso ser humilde se eu quero ensinar a todo mundo sempre? Senhor, aprenderá muito mais aquele que souber aprender de todos, que for humilde o suficiente para de todos aprender. Eu preciso, Senhor, da humildade, pois a soberba torna minha mente tola. A soberba torna minha mente tola. Que as vossas palavras penetrem em meu coração como orvalho, a cada dia umedecendo a terra do meu árido coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bonita oração que eu captei no canal do YouTube Padre Paulo Ricardo. Agora um aviso de Deus, um sonho de tempestade sobre o Rio Doce. Eu tenho diversos sonhos e às vezes tenho sonhos mais informativos sobre a vida de Deus. Sonhei que estava sobre a ponte Florentino Avidas, em Colatina, no Espírito Santo, e caiu uma tempestade. Havia outras pessoas comigo na passarela da ponte. De repente eu vi se formando a pouca distância, no alto dos morros da zona central, um tufão. Vi o redemoinho nitidamente se destacando no alto. Não era muito grande, mas assustador, como é todo temporal. Eu me mantinha firme e calmo. O vendaval foi vindo em nossa direção e eu avisei para os outros: cuidado, protejam-se, o tufão está chegando. Então o tufão passou sobre nós. Tudo ficou embaçado, sem visão clara das coisas, mas graças a Deus não resultou em estragos. Poucos metros à minha frente, os amigos conseguiram passar ilesos pelo fenômeno, sendo eles 2 crianças e alguns adultos, até que eu acordei. Eu também passei sem qualquer problema pela ventania e chuvarada. O engraçado é que não foi um pesadelo, mas tinha tudo para ser. Não foi um pesadelo porque Deus estava comigo. E agora vamos a uma outra informação importantíssima sobre narcóticos. Expansão do mercado de drogas preocupa. Estimativas do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes, UNODC, registram um aumento no número de pessoas que usam drogas injetáveis. O relatório de 2023 aponta ainda que drogas sintéticas estão mudando os mercados de tóxicos, de entorpecentes, e o tráfico acelera a degradação ambiental e o crime na bacia amazônica. A oferta atinge níveis sem precedentes e as redes de tráfico de drogas, cada vez mais ágeis, estão desafiando os serviços de saúde e as respostas de aplicação da lei. Dados de 2021 fornecem estimativa global de pessoas que injetaram drogas em 13 milhões e 200 mil pessoas, 18% superior ao ano anterior. No mundo, mais de 296 milhões de pessoas usaram drogas naquele ano, um aumento de 23% em relação à década anterior. As informações são do endereço telemático brasil.un.org. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas: sim, não ou espere. A que for melhor, Ele nos dará, porque Deus é o nosso divino Pai eterno. E agora eu clamo, Maranatá, ou Maranata, que significa vinde Senhor Jesus, será o juízo final. Quem estiver reconciliado com Deus irá para a vida eterna. Quem não estiver, irá para
a tormenta eterna. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos e omissões, e me dê a vida eterna. Senhor Jesus, eu quero a vida eterna convosco.